Karen está aqui hoje de manhã. À noite teremos outras irmãs. Isso faz parte de algo que Deus também colocou no nosso coração, que nós chamamos de perfume de nós. São 3 irmãs que nós entendemos que tem um testemunho tremendo, que vai nos edificar muito. Então, agora, histórias de nós. Então, agora de manhã, histórias de nós com a Karen. E à noite vocês vão ficar sabendo quem são as outras. Bom dia, irmãs. Eu não estou acostumada com isso. É muito mais confortável para mim conversar sentada na mesa. Mas uma irmã me encorajando me disse que eu estaria em casa, né? Estando aqui com vocês. E é assim que eu quero me sentir. Amém. E quando a Alê me chamou para dar o meu testemunho, a minha oração tem sido para que a minha história não seja vista, mas a história de Cristo na minha vida. É esse desejo do meu coração. Me perdoem se eu me perder nos fatos, mas espero acrescentar, né, algo para as irmãs, principalmente encorajá-las. Assim como João Batista, né, que veio como testemunho da luz, eu quero testemunhar da luz, né, de Cristo, que me alcançou por graça e misericórdia. Meu nome é Karen, né? Muitas me conhecem porque eu sou esposa do Rafa, mãe da Raquel, da Rebeca e do José, mas hoje eu vou contar mais da Karen filha, né? Que fez parte de quem eu sou hoje. E eu nasci e cresci em lar cristão. Meus pais, eu sou de Manhuaçu, hoje eu sou de Vitória, mas a gente veio de Manhuaçu. E meus pais conheceram, né, a vida da igreja com um grupo pequeno ainda em Manhuaçu, quando os irmãos começaram a reunir em Manhuaçu. Meus pais conheceram os irmãos junto com esse grupo. E a igreja em Manhuaçu começou assim. Então, a minha história começou sendo marcada por algumas coisas. Por exemplo, minha mãe foi o primeiro batismo da igreja em Manhuaçu, ela estava grávida de mim. Num diário que ela escrevia, ela contava que eu dei os primeiros passinhos na reunião da igreja. Então, essa foi a forma com que eles me criaram. Me criaram dessa forma, entendendo que eu tinha uma família, a minha família, né, na minha casa, mas que a igreja era a minha família. E isso sempre foi muito forte para nós. Meus pais, eles tinham uma casa aberta para os irmãos. Meu pai é um evangelista e muitas pessoas foram ganhas, né, para o Senhor através da vida dele. Então a gente vivia, todos os dias tinham pessoas na nossa casa. Era uma casa sempre muito cheia. Minha mãe sempre muito hospitaleira. Eu falo que de fato eu conheci uma mulher de Provérbios 31. Minha mãe era uma mulher muito virtuosa. Me sinto privilegiada por ter tido, né, a mãe que o Senhor me deu. E eu via que a prioridade dela, ela logo que eu nasci, ela abandonou o trabalho que ela tinha para investir, né, na minha educação. E a prioridade dela era me ensinar nos caminhos do Senhor, né? Então eu tenho uma irmã mais velha que não é filha da minha mãe, que morava na mesma casa que a gente, e tenho uma irmã mais nova. E lembro que minha mãe abandonou esse trabalho dela, mas ela precisava ajudar meu pai em casa, então ela virou sacoleira, porque assim ela conseguia ir nas casas e levava sacola e eu ia junto, e ela me dava uma sacolinha e eu ia com ela para vender. Só que assim ela me ensinava, né, no caminho.
E é essa referência que eu tive, ela de fato investiu em me ensinar a palavra, e isso fez toda a diferença na minha vida. Só que aos 8 anos, quando eu tinha 8 anos, meus pais vieram para Guarapari para um retiro de casais, né, com a igreja. Acredito que irmãs aqui estavam lá, Alexandra, Giana, enfim. E eu também vim, algumas crianças vieram, ficamos com umas jovens em um apartamento. E na volta para Manhuaçu, nós sofremos um acidente. Um carro veio em alta velocidade, na contramão, atingiu o nosso carro, e o Senhor levou minha mãe. Eu tinha 8 anos, a minha irmã mais nova tinha 3 anos, e eu machuquei muito, o meu pai também, muito, a tal ponto que os irmãos adiavam, né, o enterro da minha mãe, porque pensavam que meu pai também seria, né, levado para o Senhor. Mas o Senhor poupou a vida do meu pai, poupou a minha vida, cuidou de nós. E minha mãe, né, foi para o Senhor, eu tinha 8 anos. Nós ficamos mais de 1 ano em processo de cuidados, necessitando de cuidados mesmo. Então, a igreja ela fazia uma escala na nossa casa. A gente teve por mais de ano... uma família cedeu a ajudante para trabalhar na nossa casa e os irmãos faziam escala. Então, nós não tivemos enfermeiros, nós tivemos os irmãos cuidando de nós. Os irmãos limpando meu pai, os irmãos dando banho, as irmãs me dando banho, ajudando a minha irmã mais velha. E foi mais de 1 ano. Né? Os irmãos ajudaram, na verdade, com tudo. A compra do mercado, tudo que nós precisamos, a igreja nos supriu. E então, a casa continuou cheia. Mas, 2 anos depois do nosso acidente, o meu pai casou de novo. E ele tomou uma decisão. E ele casou de novo. E, nesse processo, foi um processo muito difícil para todos nós, né? Para ele, para a esposa dele, para as minhas irmãs. E a nossa casa, de repente, ficou uma casa vazia. Então, eu fui criada com uma casa cheia, né, da igreja, e de repente nossa casa ficou vazia. E foi um processo muito difícil. Eu senti esse esvaziamento da nossa casa, tanto quanto eu senti a morte da minha mãe. Para mim foi assim, a nível de sofrimento, eu posso dizer que para mim foi tão difícil quanto, porque era algo que desde que eu cresci, a gente tinha desde que eu nasci, a gente tinha essa casa muito cheia. E foi muito difícil ter uma casa vazia e não mais receber os irmãos. Então, nós começamos a ter muitos conflitos dentro de casa, muitos conflitos. Minha irmã mais velha, né, que cuidou de nós, porque ela tem uma diferença maior de idade para a gente, para mim e para minha irmã, ela cuidou de nós. Ela também tinha perdido a mãe quando ela era criança, então ela sabia muito do que a gente estava vivendo, e ela assumiu um papel, né, assim, muito importante na nossa vida, cuidou de nós. E só que, com o passar do tempo, ela saiu de casa, foi morar sozinha. Então, foi mais uma perda para mim, assim. E logo em seguida, o meu pai, por todo o processo, ele escolheu não mais reunir com os irmãos. E ele foi reunir um outro grupo de irmãos. E para mim, talvez essa tenha sido uma perda que, por causa da idade, eu senti ainda mais do que quando eu sentia minha mãe. Porque, apesar da dificuldade de ser órfã aos 8 anos de idade, eu sempre tive a certeza de onde minha mãe estava. Porque ela, na minha infância, né, até os meus 8 anos, por ter me ensinado a palavra, esses conceitos, esses princípios estavam muito fortes no meu coração. Então, em nenhum momento eu questionei o Senhor ter levado a minha mãe. Em nenhum momento. Mas deixar de estar com os irmãos trouxe vários questionamentos para o meu coração. E foram decisões que meu pai tomou, né, na vida dele, que influenciaram a nossa vida. E eu me compliquei muito com meu pai.
Eu me compliquei muito, ao ponto de desejar que meu pai não vivesse mais. Porque eu achei que se o Senhor levasse meu pai, os meus problemas acabariam. Mas louvado seja o Senhor que cuidou, né, o tempo todo de nós e do meu pai. E nesse processo de muita dificuldade no relacionamento entre a gente e a esposa dele, nós tivemos que sair da casa do meu pai, fomos para a casa de uma tia, depois para a casa de outra tia, depois para a casa da minha irmã, depois na casa de vó, e a gente ficou rodando de casa em casa, eu e minha irmã muito pequena. Eu falo que eu sentia que eu tinha me tornado mãe aos 8 anos de idade, porque eu me senti muito responsável pela minha irmã. E esse processo foi um processo muito difícil, porque nós perdemos a referência. E perdemos a referência de família, do que a gente sabia que era o mais importante, o projeto mais importante de Deus. Ficamos completamente sem referência. E me complicando com meu pai, eu me compliquei com o Senhor. Me compliquei mesmo e questionei o Senhor em muitas coisas. E no final da adolescência, no início da juventude, eu me decidi por não mais estar no Senhor. E é muito engraçado que até essa decisão, eu sabia que eu não podia ser morna. E isso eu falei, eu não vou ficar em cima do muro, não faz sentido. Eu quero o mundo. E eu mergulhei de cabeça nas coisas do mundo. E a minha vida, a partir de então, foi uma vida em pecado. E um abismo chama outro abismo, né? E você vai se afundando, e aquilo que você antes, aquele que era o seu vocabulário não é mais, aquilo que era um padrão, você sabia que era um padrão, a forma de vestir você perde, as companhias mudam completamente, nada mais fica no lugar. Mas eu não dormi nenhuma noite sem que o Espírito Santo me incomodasse. Todas as noites, o Espírito Santo me incomodava. E nem um dia fora da presença do Senhor eu tive paz. Nem um dia. Nem um dia eu senti uma alegria plena. Mas com muita raiz de amargura, eu sentia dores físicas, insônia, vários problemas. E nesse processo me lembro de um processo de dor, crises muito fortes, dores. Aí eu ia me consultar onde, né? Num irmão. E aí eu chegava e ele olhava para mim e falava assim, abre seu coração para mim. E eu sentia o Senhor me chamando de volta naquela consulta. Mas resistia. E aquelas que eram amigas da minha mãe, que eu sabia que tinham um peso muito grande, né, sobre a minha vida, sempre que me viam, me lembravam quem eu era, onde era o meu lugar, e eu sempre muito ríspida, curtava. E uma dessas pessoas, ela não se cansou de mim, todas as semanas que ela me encontrava todas as semanas, e todas as semanas ela profetizava coisas sobre a minha vida. E aquilo me incomodava profundamente. Porque eu sabia que eu não merecia nada do que ela estava me falando, né? Nada do que ela cria que eu ainda viveria. Mas eu sabia que aquela era a vontade do Senhor para a minha vida. E isso me incomodava profundamente, me tirava, né, a paz. E ela profetizava sobre a minha vida coisas que eu sempre sonhei viver e que eu não me sentia merecedora. Ela profetizava que eu teria uma família, para a honra e glória do Senhor. Ela profetizava que eu teria um casamento para testemunhar do Senhor. Ela profetizava que eu teria filhos para o Senhor. E esse era o meu maior desejo, porque na casa dos meus pais eu vivia o céu na terra. Eu entendia que aquele era o propósito.
E era o que eu queria. Foi o que eu fui criada para ser, era o que eu desejava, mas eu não me via merecedora pelas minhas escolhas. E, de fato, eu não sou merecedora. Então, nesse processo todo de me aprofundar no mundo, vivi uma vida de pecado, me relacionei com pessoas, buscava uma satisfação que a gente não encontra no mundo, posso afirmar. E lembro que em uma das vezes em que essa irmã me encontrou, na verdade me encontrou não, ela foi até o salão da minha irmã, essa irmã que profetizava o que eu teria. Ela foi até o salão da minha irmã, perguntou como eu estava, porque quando ela não me encontrava, ela perguntava como eu estava. E aí a minha irmã falou assim, olha, ela não está bem, porque ela estava, né, com uma certa expectativa de que coisas dariam certo para ela, e deu errado. Ela sonha em ter uma família, ela sonha em ter um casamento, no fundo ela sonha, mas ela não se sente merecedora. E aí essa irmã falou assim, eu sabia. Aí a minha irmã perguntou, mas o que você sabia? Ela falou, não, eu sabia que esse relacionamento que ela estava tendo, que não ia dar certo. Aí a minha irmã falou assim, você encontrou com ela te contou, porque foi ontem à noite que ela teve uma conversa difícil? Ela falou, não, porque todas as noites eu oro por ela, e eu oro para que nada dê certo para ela no mundo. E aí ela falou com a minha irmã, fala isso com ela. Mas ela falou com muita naturalidade, assim. Ela falou, fala com ela, Lê. E aí, à noite, eu fui para a casa da minha irmã, encontrei com ela, e ela falou, eu preciso falar o nome dessa irmã, gente, porque faz parte do meu testemunho, e eu quero honrá-la mesmo, ela não estando aqui. É a Fábia, esposa do Telinho, que é presbítero em Manhuaçu, está com as duas filhas aqui, que hoje são minhas irmãs, Gabriela e Marcela. E minha irmã, à noite, quando eu fui à casa dela, minha irmã falou assim, Fábia esteve lá no salão hoje, perguntou por você, falei que você não estava bem, falei que o relacionamento que você estava tendo não deu certo, e ela falou assim, eu sabia. Eu achei estranho, Karen, ela falar que sabia, porque eu sabia que vocês não tinham se encontrado. E ela falou que sabia, porque todas as noites ela ora para que nada dê certo para você no mundo. Irmãos, naquela hora, o Espírito Santo tirou as vendas dos meus olhos. Naturalmente, eu não sei explicar para vocês o que aconteceu, mas eu estava cega e eu passei a ver. E eu olhei para minha irmã e falei, acabou. Eu quero o Senhor. Não me interessa mais o preço que isso me custe. Eu quero o Senhor. Eu acho que eu não tenho mais amigos na igreja. Eu acho que nenhum homem de Deus vai me querer, tendo vivido o que eu vivi. Mas hoje eu escolho estar sozinha se for preciso. Mas eu não vivo mais sem o Senhor, eu quero o Senhor. E a minha irmã ficou muito assustada, porque por inúmeras vezes ela pedia socorro e conversava comigo, pedia socorro para os irmãos. E eu sempre muito dura, muito direta, não quero. E ela olhava e ela não entendia. Ela falou, Karen, o que você está falando? Eu falei, não me interessa mais tudo que eu vivi, eu quero o Senhor. E eu sei o caminho. E liguei para a tia Fábio e para o Titelinho e falei que eu precisava conversar. Na hora eles vêm aqui para casa e eu fui de imediato. Eles abriram a porta e eu disse que eu queria o Senhor. E eles me receberam, me amaram, festejaram pela minha volta. E
ali na conversa, eu falei que eu precisava restituir a igreja, eu precisava ir à frente da reunião, eu precisava consertar com os irmãos, eu precisava me expor, me humilhar, pedir perdão, reconhecer tudo aquilo que eu vivia, porque eu não queria que nada mais empreendesse, e assim eu fiz. Irmãos, a igreja ficou em festa à minha volta. Eu me senti como filho pródigo. E eu me senti de volta à minha casa. Eu já tinha perdido isso há muitos anos, esse sentimento de pertencimento. E ali eu me senti em casa de novo. E os irmãos me amaram, me senti amada. Eu vi que, na verdade, os meus amigos continuavam ali. A minha família continuava ali. E já trouxeram um casal para me acompanhar. E eu fui para a casa desse casal logo de imediato. E já disse que eu precisava ir à casa do meu pai e consertar com ele. E com a minha madrasta. Eu não vou expor aqui nada do que nós vivemos de conflitos, mas foram situações muito sérias que aconteceram. Mas eu sabia que nada me dava o direito de não honrar o meu pai. Nada me dava o direito de ter o meu coração dividido com a minha madrasta ou com qualquer pessoa. E eu fui até a casa do meu pai. E ali eu pedi perdão. Disse que eu não queria dizer, não queria pontuar nada do que me fez sentir ferida, mas que eu estava ali para me humilhar. E eu queria pedir perdão a eles, queria consertar. Eu precisava da autoridade do meu pai sobre a minha vida. O Senhor me chamava a amar a minha madrasta. E depois que eu abri meu coração, rasguei meu coração, me humilhei, eles se olharam, e eu falei com meu pai, pai, eu não posso, eu estava morando sozinha nessa época. Eu falei, pai, eu não posso mais morar sozinha. Eu preciso da cobertura do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso da sua autoridade sobre mim. Isso é cuidado do Senhor comigo. E eles conversaram e falaram, não, nós te perdoamos, mas você não pode voltar a morar aqui. E aí eu pedi ao Senhor, na hora que guardasse meu coração, para que eu não me complicasse novamente, crie no cuidado do Senhor. É uma sensação de leveza muito grande, né? O perdão, ele de fato liberta. Eu vivi presa a uma raiz de amargura por muitos anos. Essa raiz de amargura me causava intensas dores, mas o Senhor, ele nos deu um remédio acessível, né? Está numa prateleira acessível a nós, que é o perdão. E eu sinto que quando eu tomei esse remédio, de fato eu fui curada. Eu fui liberta. E o Senhor, ele fez mais, porque ele não fez só em mim. E aí, quando eu saí da casa do meu pai, os irmãos numa expectativa daquele momento, entendendo que eu voltaria a morar com eles, e eu disse que eles receberam meu perdão, mas não me receberam de volta para morar. A tia Fábio e o tio Telinho me levaram para morar na casa deles. Me trataram como filha. Ali eu aprendi, eu reaprendi, eu lembrei o que o Senhor queria que eu vivesse. Ali eu vi uma família funcionando, uma esposa no seu papel, filhas no seu papel, um marido no seu papel. E foi um tempo de intenso aprendizado. E quanto ao meu pai, no meu processo, né, minhas irmãs também passaram um processo difícil. Minha irmã mais nova também saiu da casa do meu pai. Minha irmã mais velha já estava casada nessa época. E nós não frequentávamos a casa do meu pai, nós não conversávamos com a minha madrasta, mal com meu pai, na verdade.
Depois daquele dia, irmãos, a minha família foi restaurada. E o Senhor trouxe cura não só a mim, mas Ele estendeu, né? Ele estendeu. Minhas irmãs foram curadas. Meu pai, minha madrasta foi transformada. E hoje ela é uma mulher cheia do Senhor. Hoje nós somos amigas. Hoje ela assumiu um papel de avó dos meus filhos. Ela ama os meus filhos como netos. Hoje eu tenho prazer na presença deles. Meu pai, além de meu pai, é meu amigo, um homem de Deus. Meu conselheiro, sei que me cobre em oração, cobre a minha casa. E depois desse processo em que eu fui morar, né, com a tia Fábio e com o tio Telinho, eu também queria dar um testemunho do papel da igreja, né, em receber aqueles que se perdem e que voltam, porque eu não falava mais como o Senhor queria que eu falasse, eu não me vestia mais como o Senhor queria que eu me vestisse. O que a minha mãe tinha me ensinado da palavra voltou de uma forma assim intensa no meu coração, mas é muito importante nós vermos a igreja funcionando, termos referências. E as irmãs mais velhas me receberam dessa forma, né? Abriram as casas. Essa irmã que me acompanhou, eu chegava na casa dela com uma roupa e ela, com muito amor, falava assim: Cacá, eu acho que essa roupa não condiz mais com quem você é hoje. E ao invés de me sentir julgada, eu me sentia amada. E eu falo que chegou num ponto que eu já não tinha mais roupa no meu guarda-roupa. E é verdade. Mas eu me sentia amada. E quando eu não tinha roupa mais no meu guarda-roupa, as irmãs me emprestavam roupas. E depois disso, 2 meses depois que eu voltei para o Senhor, eu já conhecia o Rafa, né, desde a infância. A gente morava na mesma rua, reunimos, né? Rafa veio depois para reunir na igreja, mas éramos crianças, crescemos juntos. E aí o Senhor nos aproximou. E o Rafa, 2 meses depois que eu voltei para o Senhor, o Rafa me chamou para conversar e falou comigo que estava orando porque via em mim todas as características que ele orava e pedia para o Senhor, para a esposa dele. Eu me senti muito constrangida porque, na verdade, eu não me via com nenhuma daquelas características. Mas louvo ao Senhor porque o que ele viu em mim era Jesus, né? 2 anos depois a gente casou. Hoje eu tenho 3 filhos. O Senhor também nos deu um menino. E no meu coração arde, né, o encargo por aquele que cresceu entre nós, que já não está mais. E eu queria, com o meu testemunho, eu sei de uma mãe que está aqui, que não está com o filho na presença do Senhor, mas provavelmente tem outras. E eu queria, com o meu testemunho, animar essas mães. Porque o tempo que vocês investiram plantando a semente não foi em vão. Eu oro para que eles tenham saudade do Senhor. Lembrem que eles pertencem a essa família. Que nós, como igreja, venhamos receber os perdidos, né, com os braços abertos. E fazer assim como quando o Senhor ressuscitou Lázaro, ele podia ter tirado as ataduras, mas ele chamou os discípulos para que fizessem. Essas pessoas, quando voltarem, vão voltar, elas precisam ser curadas.
mas o Senhor vai fazer. Eu animo as irmãs. O trabalho de vocês não foi em vão. Animo as mães de filhos pequenos, assim como eu. É cansativo e é penoso, mas vale a pena. Nosso trabalho não é em vão. Que vocês recebam o descanso do Senhor nos dias difíceis, mas vocês estão investindo naquilo que é eterno. Animo as irmãs a abrirem as casas de vocês, porque principalmente os jovens precisam de referência. Estão sendo bombardeados pelo mundo, pelos conceitos mundanos, e eles precisam de referência do que para nós é simples. Famílias funcionando para a glória do Senhor. Quero animar as irmãs a abrirem as casas. Às vezes é cansativo também, mas vale a pena, e muitos são os necessitados. E quero principalmente animar a igreja a clamar pelo perdido, porque as nossas orações não são desperdiçadas, irmãos. Eu sou testemunho disso, eu sou fruto da oração dos irmãos. Lembro que num retiro em que eu fui, já casada, já com a minha primeira filha, uma irmã a esposa do Ló, a Angélica, ela, quando me viu, ela me abraçou, eu não lembrava quem era, e ela se apresentou para mim. E me chamando pelo nome com muita intimidade. E aí ela me contou que ela era amiga da minha mãe, que no dia que eu me acidentei, que eu estava no pronto-socorro em Venda Nova, ela estava comigo. E ela falou que desde então, ela nunca mais deixou de orar por mim. E ela acompanhou minha vida de longe. Ela foi me contando, eu sei que você saiu da casa do seu pai, que você morou com a tia tal, que você isso, que você... Ela acompanhou toda a minha vida. E ela pagou um preço de oração por mim. Então, eu queria principalmente, né, animar os irmãos, encorajar os irmãos a viverem essa vida, né, de oração e de clamor pelo perdido, porque o Senhor ouve e em tempo oportuno Ele nos responde. Né? É do desejo do coração do Senhor que nenhum se perca. Então, que apesar das circunstâncias, né, que a gente não olhe, na verdade, para as circunstâncias, mas que a gente creia no poder do Senhor. Porque eu estava perdida e o Senhor me trouxe de volta. E louvado seja o Senhor por isso. Rosângela, vem cá, vamos orar pela Karen. Senhor, nós queremos assim, nessa manhã, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu amor por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E o testemunho que ouvimos nesta manhã, Senhor, gere cada dia mais fé, esperança em Ti, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos conhece. O Senhor conhece cada filho, Senhor, que hoje está fora. Cada lar, Senhor, que tem passado situações difíceis. Tu conheces, Senhor, e às vezes nós pensamos que o Senhor não está nos vendo, mas o Senhor está vendo. E eu quero te louvar pelo coração dessa jovem, Senhor. Ela foi marcada profundamente, Senhor, desde criança. Pai, eu creio, Senhor, que essa marca fez a diferença na vida dela.
E que as mães que estão aqui, lembre-se disso. Que as marcas, Senhor, que seus filhos têm vivido hoje, ou aqueles que já são adultos, mas já viveram, elas são vivas diante do Senhor. E o Senhor é o mais interessado em resgatar, levantar essas pessoas. Primeiro, porque vão ser testemunho vivo, assim como essa jovem foi nesta manhã. Como é lindo poder ouvir aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa, quando elas são marcadas profundamente pelo Senhor. Que cada uma possa se levantar para dar testemunho e resgatar pessoas que têm essa marca. Nos mostra, Senhor. Nos leva até essas pessoas que são amadas por Ti, mas nós não sabemos. Quantas pessoas são amadas por Ti, Senhor? Porque Tu deste a vida por elas. E o maior interessado em resgatá-la é o Senhor. Usa a nossa vida. Que possamos estar atentos a isso, Pai. E que essa jovem continue dando seu testemunho. Pai, para que outras pessoas possam também ter esse coração de ver o poder de Deus sendo restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Rosângela. Bênção, né, irmãs? Queria assim estar repartindo com as irmãs que eu me alegrei muito. Meu filho também está fora por enquanto. Minha nora também, por enquanto. Minhas netas. Mas eu creio nessa restauração. Eu queria dizer para as irmãs o quanto é importante a oração. Mas mais importante é como a gente recebe quem volta. Muitas vezes a gente não entende, irmãs, que a gente investe. Mas quando eles chegam adultos, eles fazem escolhas que nem sempre são as melhores. Eu queria estar animando as irmãs. O momento mais difícil que eu passei com meu filho e minha nora, se separando, foi um tempo que Deus colocou no meu coração para interceder pelos desviados. Eu coloquei diante do Senhor como que eu ia orar por alguém se o meu filho já estava sendo a família dele estava toda destruída. Mas o Senhor falou no meu coração que, independente do que eles estavam vivendo, eu não podia baixar a guarda. Eu queria estar desafiando as irmãs nesta manhã, que a gente possa se juntar, sabe? Eu fico muito triste quando eu fico sabendo de cada irmã que tem um filho desviado. Eu sei a dor que é isso. Mas eu também já vi a vitória de muitas irmãs. E eu sei que Deus tem isso para nós. Que Deus nos dê um coração de misericórdia para acolher quando eles vêm. Porque orar para eles voltar não é tão difícil, irmãos. Mas como ela repartiu, quando eles chegam com muitos carrapichos, eles vão precisar de nós para tirar esses carrapichos. Né? E queria estar pedindo às irmãs, eu sei que muitas já oram comigo. O nome do meu filho é Herbert. Minha nora se chama Lorena. Minhas netas se chamam Júlia e Melinda. E eu creio na restauração dessa família. Eu creio na vitória do Senhor, na família deles. E eu sei, sabe, Alessandra, desde que eu fiquei sabendo, eu nunca mais parei de orar pelo seu filho. Porque eu também não abro mão. E uma coisa que o inimigo tentou me desanimar foi justamente essa situação. Como eu ia orar pelo seu filho, se o meu estava fora. Mas antes de ser meu filho, ele é filho do Senhor.
Ele teve um compromisso, ele tem um compromisso com o Senhor. Está dando uma pausa, mas ele tem um compromisso. Ele é batizado, ele tem o selo do Espírito Santo. Ele não pertence no mundo. E eu declaro para o Senhor, porque eu não criei filho para ir para o inferno, eu criei filho para ir para o Senhor. O Senhor não me resgatou do império das trevas para meus filhos se perderem. E eu quero dizer isso para as irmãs, vamos abrir mesmo o coração para estar intercedendo por esses filhos. Não só por causa do meu, porque isso Deus colocou no meu coração antes de acontecer com o meu filho. Porque Deus tem isso no coração dele. Amém? Amém. Eu sabia porque que a Beth tinha que estar aqui, né, Beth? Mas, assim, esse filho dela, com a sua esposa, eles têm um testemunho de Deus já na vida dela, porque a Lorena já foi curada no nosso meio, a Lorena já foi liberta no nosso meio. Então, a gente crê e declara que essa memória do Senhor está ali. Essa memória está guardada. Esse cheiro de Cristo já alcançou essa memória. Então, no tempo oportuno, nós cremos que Deus há de fazer. E assim, irmãos, cada uma de nós tem uma história para contar, né? Vocês conhecem a minha, não preciso dizer. Eu tenho esse testemunho guardado na minha casa, um filho que voltou depois de 8 anos também e hoje está servindo ao Senhor com os irmãos em Portugal e é bênção lá. E Deus vai fazer e continuar, já fez, vai fazer e vai continuar fazendo. Bom, nós terminamos 12:00, é o horário do nosso almoço.